Tem uma informação, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que vai levar as ações de Israel ao Tribunal Internacional de Crimes de Guerra. O Américo estava nos trazendo essa informação. A afirmação foi feita à agência turca de notícias Anadolu. Erdogan disse ainda que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, vamos abrir aspas, não é mais alguém com quem podemos dialogar, fecha aspas, e chamou as operações de Israel de massacres. O presidente turco deve se encontrar em breve com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, que está, como a gente relembra vocês, na Jordânia, justamente para discutir essa situação em Gaza com vários e vários líderes do Oriente Médio. Então, eu aproveito para conversar com o Américo a respeito dessa declaração agora que a gente tem do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dizendo que vai levar as ações de Israel ao Tribunal Internacional como crime de guerra. Você havia comentado a respeito disso, né, Américo? E agora a gente tem essa dura declaração do presidente turco dizendo o seguinte, né, que não dá mais para dialogar com Israel e que, de fato, para eles, para a Turquia, para o entendimento do presidente, eles têm que levar essas ações, tudo que vem acontecendo, ao Tribunal Internacional. O que você pode analisar para a gente, Américo? Então, é o primeiro movimento, se ele de fato for ao Tribunal Penal Internacional, vai ser o primeiro movimento concreto a partir dessas críticas que estão se avolumando muito, especialmente aqui no Oriente Médio, em relação aos ataques de Israel. Muita gente questionando a proporcionalidade de Israel. Por exemplo, bombardear o campo de Jabalia com centenas de mortos e feridos, não temos nem um número exato de quantas pessoas foram, uma destruição muito grande. Israel alega que estava procurando atingir os militantes do Hamas, mas o problema é o tamanho do sofrimento infligido aos civis, o número de mortos e o número de feridos. Israel trata isso como uma casualidade, como um efeito colateral do final, que era atingir o Hamas. Mas existem proporcionalidades que precisam ser consideradas. E esses ataques estão sendo muito polêmicos, muito na sequência. E em relação especificamente à Turquia, o Erdogan e o Netanyahu vinham se aproximando recentemente. São dois países importantes do Oriente Médio. A Turquia é membro da OTAN, tem um dos maiores exércitos dessa região, teria uma capacidade de dialogar com vários atores e poderia ser um intermediário aí nessa guerra. Mas o Erdogan resolveu adotar um discurso muito crítico a Israel, condenando o que ele chama de massacres de civis. Ele usa palavras muito fortes para definir o que está acontecendo na guerra. Precisamos lembrar que temos 10 mil mortos na faixa de Gaza praticamente nesse momento, então isso é muito sensível para a população toda no Oriente Médio. Depois desse começo de aproximação, agora a Turquia e Israel vêm se distanciando bastante. O Erdogan é um dos líderes mais críticos do que está acontecendo na faixa de Gaza. Ele diz que é uma campanha sistemática, que é um massacre que está acontecendo contra os palestinos e que é também uma punição coletiva. Muita gente vem falando nessa questão da punição coletiva. Por exemplo, os trabalhadores de Gaza que estavam trabalhando em Israel, cerca de 7 mil, ontem foram expulsos do território israelense e tiveram que voltar para Gaza, sem que eles tenham necessariamente qualquer conexão com o Hamas. O fato de 10 mil pessoas, 4 mil crianças terem sido mortas, muita gente vem criando esse argumento de que poderia ser classificado como crimes de guerra e uma punição coletiva. Israel insiste que a sua guerra é apenas contra os militantes do Hamas. Américo, eu aproveito as informações que você sempre nos traz e acrescenta aqui, enriquece a nossa cobertura, o seu trabalho e o trabalho do Michel tem sido brilhantes. Sempre que eu posso, eu elogio mesmo, porque nos traz um olhar de quem realmente está em loco nessa guerra. E eu aproveito também para te fazer uma pergunta. O que eu gosto de conversar contigo, né, com relação a onde você está, como é que está o clima nesse momento, sirenes podem ser ouvidas, porque é sempre muito interessante trazer também o seu olhar como repórter em loco aí nessa localidade. Eu estou na Cidade Velha de Jerusalém, aqui é um dos pedaços. A Cidade Velha é dividida em 4 áreas distintas, a área árabe, que eles chamam de quarteirão árabe, o quarteirão judaico,
quarteirão cristão e o quarteirão armênio. Essa cidade aqui é muito interessante justamente por conta dessa mistura da religiosidade. É uma cidade muito importante nesse debate todo. Israel gostaria que o mundo considerasse que Jerusalém é sua capital. A maior parte dos países tem as suas embaixadas em Tel Aviv, que é a principal cidade do país. O Estado palestino, quando for criado, as autoridades palestinas gostariam que o lado oriental da cidade de Jerusalém fosse a sua capital. Hoje é uma área ocupada por Israel. Israel ocupou, na Guerra de 67, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e as colinas do Golã. Então, são todas áreas ocupadas. Jerusalém Oriental ainda tem essa disputa. E é uma cidade que tem, com essa mistura da população, cerca de 25% pelo menos da população daqui, eles são árabes. E você também tem, muito próximo do bairro árabe, judeus e especialmente judeus ortodoxos. Então, existe uma tensão muito grande na população. Jerusalém é uma cidade muito importante também porque ela é considerada sagrada pelas 3 grandes religiões monoteístas, né? O cristianismo, o islã e o judaísmo. E por conta disso é muito interessante estar aqui e falar com as pessoas. Então, por exemplo, já que você gosta das nossas conversas sobre os sentimentos e o clima na cidade, né? Eu cheguei a ver tensões entre as duas comunidades. Teve um episódio essa semana em que um palestino esfaqueou um policial, foi perseguido pela polícia e foi morto. A polícia está muito presente aqui na Cidade Velha, que até hoje as principais áreas são coordenadas pela Jordânia, que era quem ocupava Jerusalém Oriental antes da Guerra de 67, os lugares sagrados, religiosos, vários deles têm esse controle de uma entidade específica, mas aqui na Cidade Velha tem muitos soldados israelenses neste momento, muito mais do que de costume, e a cidade é muito vazia. Você nota que é uma cidade, neste momento, a alta temporada, então a gente estaria cheio de turistas, completamente tomado, e não temos turistas, obviamente, por conta da guerra, mas eu presenciei muita tensão. Então você vê esses soldados do exército que patrulham a Cidade Velha em especial, parando muito, especialmente os árabes, sempre que vão e vêm, tem muito pouca gente, muitos policiais na rua. Nesse episódio em que o Baruch acabou sendo morto, eu presenciei praticamente uma briga entre a população israelense judaica e os árabes, porque as duas comunidades convergiram para aquele local para entender o que estava acontecendo e começou uma provocação dos dois lados. Então, uma cidade muito tensa nesse sentido. Com relação a bombardeios, várias cidades de Israel, eu acompanho tudo num aplicativo que mostra onde podem ter os ataques, porque em alguns lugares você não tem sirene. Por exemplo, às vezes que eu fui muito perto da faixa de Gaza, do campo de batalha, da linha de frente, em alguns lugares você não tem as sirenes, então você tem que acompanhar pelos aplicativos. Eu estava checando agora várias cidades no sul de Israel com essas sirenes, ou seja, com a possibilidade de ataque do Hamas, que apesar de todos esses ataques continua tendo capacidade militar para lançar foguetes contra o território israelense e está causando grandes tumultos e está ferindo ainda civis e causando prejuízos. Outra tragédia dessa guerra. Não, uma baita tragédia. E você sente, Américo, que realmente o clima, ele anda muito mais, os nervos muito mais aflorados nessa região onde você se encontra, e até mesmo quando você percorre outras cidades de Israel, realmente tudo que você nos trouxe nos faz entender, acima de tudo, a complexidade, tamanho complexo que é esse conflito. Acima de tudo, um conflito que vai muito além, né, das divergências ali de uma barreira, digamos, entre Israel e Gaza, palestinos e israelenses. Há também toda a questão étnica, cultural, histórica, geológica, enfim, são várias e várias vertentes desse conflito que não é um conflito recente e você muito bem nos explicou isso. Mas a pergunta o clima anda mais tenso nas ruas? Sim, bastante, Renan. Mas também ele varia muito de acordo com onde você está. Nessa cobertura, eu fui a todos os lugares possíveis de Israel. Eu tive no norte, muito perto da fronteira com o Líbano, era possível ver os montes que separam Israel e o Líbano, uma região muito tensa.
está esvaziada nesse momento. Os militares retiraram, o governo israelense retirou a população dali. Foi o lugar mais tenso em que eu estive, por conta do risco do Hezbollah. O Hezbollah tem atacado todos os dias o norte de Israel, Israel tem revidado todos os dias, e você tem feridos dos dois lados, e você tem uma zona de ninguém ali, porque as cidades, tanto no sul do Líbano como no norte de Israel, foram esvaziadas. Muita tensão. Os próprios militares israelenses estão tensos lá, e você vê polícia, basicamente, e os militares. Fui parado, né, em vários checkpoints, aqueles pontos de checagem ali, fui parado pela polícia. É muito tenso naquele lugar, porque a capacidade militar do Hezbollah é muito maior do que o Hamas. Todos sabem disso, inclusive a população local, e todos os dias estão acontecendo bombardeios ali. Então ali é tensão pura. Eu fui nas principais cidades de Israel, Haifa, Jerusalém e Tel Aviv. A situação é diferente também em cada uma delas. Tel Aviv, em especial, é uma cidade em que existe um medo palpável por conta do número de sirenes. Várias vezes eu presenciei as sirenes nas ruas. Um dia, no primeiro sábado que eu estava aqui, tive inclusive que parar a transmissão por conta de uma sirene que aconteceu para buscar abrigo. Obviamente a câmera continuou rolando, mas ali a questão é o terror que essas sirenes causam e o impacto dos foguetes do Hezbollah, o Hamas tem tentado atingir Tel Aviv e tem conseguido atingir Tel Aviv e tem feito feridos, além, obviamente, de lá também concentrar as principais manifestações em relação aos reféns. Outra coisa muito triste que é, obviamente, falar com os familiares dos reféns. Em Jerusalém, como eu lhe disse, é essa tensão das comunidades diferentes, é o patrulhamento muito ostensivo na rua, quase brigas em alguns momentos, protestos do lado árabe, que em alguns momentos, logo depois daquele ataque ao campo de Jabalia, o primeiro, eles fizeram uma manifestação, fecharam todo o comércio, essa provocação entre as duas comunidades. Na fronteira da faixa de Gaza, que também virou ali uma espécie de zona de ninguém, porque todos foram retirados, é muita tensão no sentido das pessoas tentarem se proteger. Então você vê inclusive civis se organizando nas entradas das vilas, armados, parando todas as pessoas para checar qual é a intenção dessas pessoas, quem elas são, quem elas não são. E eu estive também no território palestino, eu estive na Cisjordânia e passei por algumas cidades, inclusive Ramallah. Você estava apresentando quando a gente fez aquela transmissão das rezas. Ali o sentimento é de muita raiva, de muita impotência por não poder ajudar os outros palestinos em Gaza, e eles reclamam muito das humilhações diárias a que são submetidos pelo exército israelense, que continua na Cisjordânia. Isso sem falar dos colonos israelenses. A gente sempre lembra que esses assentamentos israelenses na Cisjordânia são considerados ilegais por resolução do Conselho de Segurança da ONU, por decisões do Tribunal Penal de Haia, Tribunal Internacional de Haia, e tem 500 mil colonos ali, muito violentos os choques entre os palestinos e esses colonos, e uma situação ali de medo, inclusive, por conta dos colonos e por conta das ações das forças de defesa de Israel, que alegam que estão lá para prender militantes do Hamas. Em vários casos recebem uma reação dos palestinos, e nós já tivemos mais de 115 palestinos mortos na Cisjordânia, que não é a região em guerra, e mais de 1.100 presos também na Cisjordânia, não é a faixa de Gaza. Então é um país em tensão e medo em todos os lugares. Esse foi Américo Martins. O país e os territórios palestinos, obviamente. Esse foi Américo Martins, trazendo com tantas riquezas de detalhes todos os lados, né, dessa triste história, desse triste conflito por onde o Américo passa. Ele traz esse olhar, e esse olhar é interessante da gente estar contextualizando aqui para você que está ligado na CNN, 10 horas e 59 minutos, o relógio já vai virar para as 11 horas, para a gente mostrar como o bom jornalismo preza essas versões, esses lados, essas diferentes opiniões. Não há certo, não há errado nesse momento, e a gente tenta, de fato, contextualizar, e conta muito com a parceria do Américo Martins, do Michel Gavendo e dessa turma que está há mais de 20 dias, quase um mês, cobrindo esse conflito. Américo, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar.